para a internet reconectar, tem que reconectar o modem, enfim, né? Vamos ver agora, deixa eu reconectar aqui a apresentação novamente. Um pouquinho. Agora sim. Bom, eu não sei até onde vocês tinham conseguido, até onde eu tinha ido para que vocês tinham conseguido me ouvir, mas vamos partir daqui do conceito, então, da segurança alimentar. Tranquilo, Eli? Está conseguindo ouvir, visualizar? Está tranquilo? Sim, professora, tranquilo. Tá. Bom, espero que a gente consiga agora dar sequência. Então, o conceito, para a gente partir do conceito, né, de segurança alimentar e nutricional, Gries e Schneider colocam que esse conceito, então, que a segurança alimentar e nutricional deve garantir a todos, né, condições de acesso a alimentos básicos de qualidade e em quantidade suficiente, de modo permanente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais daqueles sujeitos, né, da população. Ou seja, as pessoas, todo ser humano, né, todas as pessoas, todos os sujeitos, eles devem ter condição de acesso aos alimentos de qualidade e em quantidade que seja suficiente para garantir as suas necessidades básicas, né, sem comprometer as necessidades de outras questões essenciais para a sobrevivência e para o bem-estar da população, né. Então, esses alimentos, eles têm que estar com base em práticas alimentares saudáveis e contribuir para uma existência digna do ser humano. Ou seja, a dignidade do ser humano, ele está no sentido de que nós temos um ser humano, uma pessoa que está bem alimentada para ter condição, né, de exercer as suas funções de trabalho, de vida social, enfim, né, e um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana. Então, esse é o conceito de segurança alimentar que permeia a nossa fala aqui nessa noite, né, que interage com as outras temáticas que nós vamos estar trabalhando aqui nessa noite. E aí, nesse cenário, quero contextualizar um pouquinho desse cenário dos sistemas alimentares da segurança ou insegurança alimentar no Brasil, no sentido de que nós sabemos que o Brasil, historicamente, ele é um dos países de destaque na produção de alimentos no cenário mundial, né? É um grande produtor de alimentos, né? O Brasil, a base da sua economia, né, ou grande parte da base da sua economia gira em torno das funções do setor primário, né, da produção de alimentos, da agroindustrialização de alimentos, da exportação desses alimentos, de todas as empresas, indústrias que giram e geram retornos econômicos em torno da produção de alimentos, né. Então, historicamente, o Brasil também tem um cenário agroexportador, né, para agroexportação. Ou seja, a produção de alimentos no Brasil, historicamente, desde a época do Brasil colônia até esse momento, o Brasil é um país que o foco maior, digamos assim, das políticas públicas, dos investimentos, dos recursos do país está centrado nessa produção, né, agrícola e agropecuária para exportação. Né? E isso se acentuou muito a partir da modernização do campo, nas décadas de 60 e 70, da modernização brasileira, onde veio, então, a questão da modernização de máquinas, implementos, dos próprios serviços de assistência aos agricultores, das políticas
para favorecer a construção de grandes cooperativas, enfim, para estruturar essa modernização do setor do campo, né, da agricultura, que até então era denominada como atrasado, como tradicional. Mas toda essa estruturação, todos esses investimentos, toda essa modernização, toda essa tecnologia, ela veio no sistema de crédito também, veio no sentido de fortalecer esses produtos para exportação. Então, nós continuávamos pensando no fortalecimento dos produtos da agropecuária, os produtos agrícolas, produtos do campo para exportação. Em seguida da modernização veio a relação com os complexos agroindustriais, com a agroindustrialização dos alimentos, e com os sistemas agroalimentares globalizados que, a partir de 1990, o Brasil entra nesse cenário desse mercado globalizado, desse livre mercado, desse livre comércio, e aí entra nesse cenário dos sistemas agroalimentares, na interação com as grandes multinacionais, com as grandes empresas, de insumo, de armazenamento, de logística, de transformação, distribuição de alimentos, enfim, entra nesse cenário também de exportação, da relação com vários países, E esse processo de globalização e de economia do livre mercado, ele tem apoio das políticas públicas, E principalmente esse apoio das políticas públicas vem no incentivo da produção de commodities para exportação, E até hoje nós temos um grande incentivo das políticas públicas para a produção de commodities, com destaque para soja, açúcar, café, algodão, milho e carne, sendo a soja o carro-chefe, há algumas décadas já, a soja, o carro-chefe de exportação, e de relação desse sistema aí, de livre mercado e de relação desse sistema agroalimentar. E nesse sentido, nós estávamos preocupados, então, até a década de 90, com essa produção para exportação, e os investimentos públicos eram para essa produção, para esse sistema agroalimentar globalizado e para exportação. E nesse sentido a gente gerava ou estava deixando de lado um cenário interno, deixando de lado de observar um cenário interno da produção agrícola familiar e do cenário também de insegurança alimentar que vivia o país, por exemplo, nas décadas de 80 e nas décadas de 90. Essa tabela demonstra, o estudo de Monteiro demonstra, uma situação de insegurança alimentar, por exemplo, no ano de 1999, onde eles colocam que a porcentagem de pessoas pobres, e aí a pobreza, a desnutrição e a fome, e a insegurança alimentar são questões que estão intimamente relacionadas. Então, no cenário de pobreza, a primeira questão que aparece é a fome, a desnutrição, o cenário de insegurança, de não ter os alimentos na quantidade, na qualidade adequada para suprir aquelas necessidades básicas, e que dão o bem-estar da sociedade e do indivíduo, Então, nessa tabela demonstra, por exemplo, no ano de 1999, que as regiões Norte e Nordeste, por exemplo, eram as regiões destacadamente com um grande percentual de pessoas nesse nível de pobreza. Significa que existia um percentual muito alto de pessoas em situação de vulnerabilidade social, de fome, de desnutrição. Por exemplo, na região Norte, eram 30,2% da população. E na região Nordeste, vejamos, era 48,8% da população. Então, um número muito expressivo. Então, o que isso quer dizer? Que enquanto as políticas públicas no Brasil, enquanto o setor público se preocupava com esse segmento da agricultura para exportação, dentro do nosso país nós não tínhamos ainda políticas que assegurassem a segurança alimentar, e nós não tínhamos políticas ainda que observassem com a devida atenção a agricultura familiar, gerando esse cenário, então, de empobrecimento da população. Então, quando que
essa questão da agricultura familiar, da segurança alimentar, dos mercados institucionais, elas começam a ser pensada, começa a ser estruturada. Quando que esse cenário muda um pouco de figura, digamos assim. Bom, por que nós falamos na agricultura familiar, na segurança alimentar de forma muito integrada? Basicamente porque mais de 70%, alguns autores de 70% ou mais, pouco mais de 70% dos alimentos que são da base da nossa alimentação, base da sociedade brasileira, né, consumidos no país, eles vêm da produção agrícola familiar, vêm da produção que utiliza a mão de obra familiar, né? E aí, então, por isso, a produção agrícola familiar, ela é muito importante para assegurar a segurança alimentar da população, dos indivíduos, né? E aí nós temos um cenário de mudança, então, na segurança alimentar, com o começo da construção das políticas públicas para a agricultura familiar. Então, quando começa a se estruturar as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, e a primeira delas é o PRONAF, 1996, que é uma política de crédito, então se começa nos anos, né, ali na metade dos anos 90, início dos anos 2000, começa a se estruturar as políticas públicas para a agricultura familiar. E com isso, né, nós vamos ver na sequência que se dá um salto na questão da segurança alimentar no Brasil. E outra questão muito importante é a estruturação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Por quê? Porque quando se constrói um ministério para dar, digamos assim, ser um aporte, né, para dar âncora à formação das políticas para a agricultura familiar, para dar suporte, para dar uma estruturação, inclusive uma estruturação de recursos, né, para a agricultura familiar, se tem um avanço nesses recursos, se tem um avanço na criação dessas políticas, se tem um olhar diferenciado para a agricultura familiar, e aí eu menciono a agricultura familiar não só o próprio agricultor, mas eu menciono os assentamentos de reforma agrária, os quilombolas, os extrativistas, os pescadores artesanais, né, os povos indígenas, comunidades tradicionais, enfim, né, toda essa categoria que passa a ser alvo dessa estruturação das políticas públicas, que agora passa, então, nos anos 2000, a ter um ministério olhando, né, e estruturando e tendo recursos próprios para esses sujeitos no campo. E uma outra questão que vem nesse sentido, que vem dar um aporte para a comercialização dos produtos da agricultura familiar, para assegurar a segurança alimentar, né? E são os mercados institucionais, que são os mercados das compras públicas, que é, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, estruturado em 2003, né? E o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Não que ele foi estruturado em 2009, não, ele é um programa que existe desde 1940, né? Mas não é nosso foco aqui historicizar o PNAE. Mas sim, colocamos a data de 2009, porque a partir de 2009 que passa a se ter uma legislação onde se tem uma obrigatoriedade, por exemplo, de estados e municípios, né, em fornecer a merenda escolar, a compra de pelo menos 30% dos alimentos, 30% dos alimentos para a merenda escolar deve vir da agricultura familiar. Então, isso é assim, dessa forma que se estrutura os mercados institucionais, né? Então, esse arcabouço de políticas, eles acabam contribuindo para a estruturação da agricultura familiar, para a estruturação dos canais de comercialização da agricultura familiar, né, e para a segurança alimentar daquelas populações, por exemplo, que passam a receber esses alimentos através de PA e PNAE, que são muitas das vezes populações que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, é por isso que nós falamos, quando falamos em segurança alimentar, falar da agricultura familiar são termos que estão muito interligados, são uma relação muito interligada. E aí, só para especificar um pouquinho, nesse cenário dos mercados institucionais, o Programa de Aquisição de Alimento, então o PA, que foi criado em 2003, ele é um programa onde o setor público, o governo, né, ele coloca um valor para o setor público para comprar alimentos da agricultura familiar, né, esses alimentos podem ser comprados da agricultura familiar, dos assentados de reforma agrária, das comunidades tradicionais,
né, dos ribeirinhos, dos quilombolas, dos indígenas, enfim, né, de toda essa população que a gente compreende como uma categoria sociopolítica da agricultura familiar, e dispor desses alimentos, então, para universidades, restaurantes universitários, né, para os hospitais, presídios e demais órgãos públicos, né. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, né, ele tem recursos do FNDE, que é o Fundo Nacional da Educação, e o Fundo Nacional da Educação repassa recurso para estados e municípios, e claro que estados e municípios complementam esse recurso, e aí se realiza compras públicas dos alimentos da agricultura familiar para merenda escolar. E aí, então, aquilo que eu havia colocado, a partir de 2009, no mínimo 30% dos alimentos da merenda escolar das escolas públicas deve ser adquirido da agricultura familiar, esse grande conjunto de atores que nós temos, então, compreendidos dentro da agricultura familiar para ter acesso a essas políticas públicas. Bom, e quais são as vantagens, então, quais são os objetivos dessas compras públicas estruturadas, então, pelos mercados institucionais? Ampliar os canais de comercialização da agricultura familiar, se nós formos olhar pelo lado da agricultura familiar, seria ampliar esses canais de comercialização, né, ampliar as opções de comercialização dos agricultores familiares, usando recurso, né, do Estado, usando recurso do governo, né, estimular os circuitos locais de produção e de rede de abastecimento, e quando nós falamos em estimular esses recursos locais, nós estamos falando em encurtar, né, essa relação entre o agricultor, o produtor, aquele que produz o alimento, e o consumidor, que seja, né, que sejam as crianças nas escolas, ou que sejam os estudantes nos restaurantes universitários, enfim, mas é encurtar essa relação, né? Nós temos menos gasto energético com isso, nós temos uma logística muito mais simples nesse sentido, nós não precisamos armazenar, né, um grande período de tempo, então nós temos um gasto muito menor, e nós temos uma relação daquelas pessoas que consomem esse alimento com o agricultor que é muito mais fortalecida, que fortalece uma cultura alimentar, uma relação com o alimento, porque eu sei quem é esse agricultor, eu sei aonde ele está, aonde ele está produzindo, né, que ele é de um circuito local, territorial. Então, eu tenho uma outra relação com o alimento, e isso é possibilitado por esse circuito curto, né, de mercado, esses circuitos locais. Promover também a geração de renda para os agricultores familiares, né, que sejam pobres ou que estejam abaixo da linha da pobreza, ou para agricultores assentados de reforma agrária, os povos tradicionais, indígenas, quilombolas, pescadores, enfim, né. Também fornecer, pelo lado da segurança alimentar, fornecer alimentos para o abastecimento dos equipamentos públicos, né, dos órgãos e entidades públicas, né, da rede socioassistencial, e promover alimentos mais saudáveis, porque nós falamos nessa promoção de alimentos mais saudáveis no sentido de que o alimento da agricultura familiar é um alimento fresco, é um alimento que não é processado, muitas vezes se vende alimentos semi-processados, mas é um alimento, não é um alimento ultraprocessado, não é um alimento agroindustrializado, né, enfim, que tenha elementos nutricionais que sejam prejudiciais à saúde, né? Nesse sentido que nós estamos falando de alimentos saudáveis, né? E aí, nesse cenário dessa construção dessas políticas públicas, né, nesse cenário de atenção à agricultura familiar, aos mercados institucionais e segurança alimentar, o Brasil consegue, por exemplo, chegar em 2015 e cumprir as metas internacionais de combate à pobreza estabelecidas por ONU, FAO, e estabelecida pelas metas lá do desenvolvimento, né? E aí o Brasil, em 2014, sai do mapa da fome, que era, então, o que vinha, que era uma das preocupações muito grandes até o início dos anos 2000, né? Que era um mapa da fome, da pobreza, da miséria, da desnutrição que o país vivenciava. Então, com esse arcabouço de políticas, com esse arcabouço de políticas, o Brasil consegue cumprir suas metas, então, e sair do mapa da fome em 2014, reduzindo pela metade a proporção da população em situação de fome, né, entre os anos de 1990 e 2015, né.
Se em 1990 eram 14,8% da população nessa situação, né, de fome, né, baixa para 2% em 2015. Então, se vê a importância dessa articulação política, dessas políticas, nesse sentido de promover a segurança alimentar para essa população em situação de vulnerabilidade social, né. Bom, e o cenário atual? Né? O cenário atual, e a gente pensa e reflete um pouco sobre essa questão da segurança alimentar ou sobre essa questão da volta a um cenário de insegurança alimentar. Bom, no cenário atual, nós temos, por exemplo, se nós pensarmos nas políticas públicas para a agricultura familiar ela perdeu muito espaço institucional no momento em que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em 2016 para 2017, ele deixa de existir. E todo aquele arcabouço de políticas, de estruturação de políticas e de recursos públicos que estavam dentro da administração, né, da execução, da governança do MDA, isso passa aí para o Ministério da Pecuária e Abastecimento, né, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Isso passa aí para dentro do mapa. Então, nesse sentido, a agricultura familiar, ela perde recursos econômicos, né, perde poder institucional e perde um pouco o olhar daquela estruturação, das secretarias, dos programas, de todos aqueles atores que estavam pensando a agricultura familiar no Brasil. Então, ela vai perdendo esse espaço a partir de 2016, 2017. Então, ocorre um enfraquecimento dessas políticas públicas para a agricultura familiar, né? E dentro desse enfraquecimento, a gente tem visto também um enfraquecimento dessas políticas de mercado institucional, das compras públicas, como o PA e PNAE. Por exemplo, o ano passado, conversei com alguns municípios aqui na região do Recôncavo, e algumas pessoas, gestores públicos, que trabalhavam com PA e PNAE, diziam o seguinte: o PNAE, por exemplo, ele já está em outubro, mês de outubro, e não chegou recurso para a gente efetuar a compra do PNAE, não chegou recurso em novembro, final de outubro, para fazer a compra do PA. Então, veja bem, esses recursos que deveriam chegar nos estados, nos municípios, a partir do mês de janeiro, de fevereiro de cada ano, ele vai chegar lá no final do ano, né? E isso é um cenário que eu ouvi aqui, né, em alguns municípios do Recôncavo. E isso dificulta muito as compras públicas, porque existe toda uma organização dos agricultores que planejam, né, a sua produção para vender para o PA e PNAE, né, e quando eles não conseguem comercializar, eles têm que achar outros canais, outras estratégias de comercialização. E muitos produtos da agricultura familiar são perecíveis, esses agricultores vão ter que achar estratégias muito rapidamente para comercializar esses produtos, né? Além disso, quando os recursos para a execução dessas políticas eles atrasam, o setor público, né, o setor de compras, enfim, as pessoas que estão na gestão nos municípios para executar esses programas, eles têm que agir de forma muito rápida, muito conectada com os agricultores, com o pessoal da assistência técnica, da extensão rural, né, com o pessoal da agricultura, com o pessoal da educação, e a gente sabe que nem sempre essas estratégias ocorrem tão rapidamente assim, porque, enfim, tem vários percalços, vários desafios nesse setor público, né, na gestão pública dos municípios. E outra questão é a dificuldade dos agricultores, então, agora a gente falando um pouco mais do setor no cenário dessa pandemia, que nos assola ainda, né, nesse ano de 2020, que todos os setores, todas as pessoas têm sido afetadas de uma forma ou de outra, né, e os agricultores familiares têm sido muito afetados nesse sentido, né, porque, por exemplo, se eles não estão, as escolas não estão em funcionamento, então os agricultores não estão conseguindo vender para o PNAE. Mas aí existe uma normativa que os agricultores podem, que as escolas, os municípios podem estar comprando alimentos para fazer kits alimentares e distribuir para as famílias.
A questão é que muitos dos produtos da agricultura familiar, como são perecíveis, não consegue se comprar esses alimentos para formar esses kits, né? E muito em função também do isolamento social, porque as escolas não vão conseguir distribuir esses kits, por exemplo, no mesmo dia, porque tem que respeitar o isolamento social das famílias. Então, como que você vai comprar uma alface que vai ter que durar 2 semanas, por exemplo, para você distribuir para a família, para conseguir complementar essas famílias dos estudantes. Então, acaba por criando algumas dificuldades, alguns empecilhos, né? Além disso, o atraso, como eu falei, o atraso de recursos, que é um problema grave, né? Outra questão é que os agricultores familiares, assentados de reforma agrária e boa parte das comunidades tradicionais do campo não estão recebendo auxílio emergencial, né? Não foram alvo do auxílio emergencial durante a pandemia, né? E muitos e outros daqueles ainda que dizem, como as comunidades indígenas, dizem, são alvo do auxílio emergencial, mas vivem num cenário geográfico, digamos assim, onde a estrutura que se formou para acessar o auxílio emergencial, né, que tem que ter uma internet, um celular, que você tem que baixar um aplicativo e tal. Então, é uma estrutura que não permite que essas comunidades, ou boa parte dessas comunidades, consigam ter acesso. E, por outro lado, os agricultores familiares, assentados de reforma agrária, realmente não são alvo do auxílio emergencial. Então, vejamos que nós estamos num cenário aí dos últimos anos, e principalmente desse ano, bastante complicado em relação aos mercados institucionais, em relação à comercialização dos produtos da agricultura familiar, em relação ao aporte de auxílio, falta de auxílio, falta de um olhar, né, de políticas públicas para esse público que é tão importante para promover a segurança alimentar e nutricional da população, né? Vejamos aqui algo que nos comprova essa fala, é a perda, né, é o enfraquecimento, né, dos recursos que vem sendo disponibilizado para o PAA, por exemplo, nos últimos anos, né? Se nós essa tabela aqui nos mostra o período entre 2011 e 2018, os recursos que eram colocados para o PNAE, né, para compra dos alimentos pelo PA, perdão. Né? E aí nós vemos um crescimento desse recurso entre 2011 e 2012, uma queda em 2013, depois volta a crescer em 2014, 2015, e a partir de 2016, 2017 e 2018, uma queda muito grande no valor que então, dirigido, né, ao PA. E se diminui esse valor, que é a primeira coluna ali, né, diminui também a quantidade de produtos que é adquirido em toneladas. E se diminui essa quantidade de produtos, também diminui os agricultores que estão comercializando. E diminui o número de municípios que estão tendo acesso a essa política, né, a esses alimentos. E diminui o número de entidades que também estão recebendo esses alimentos. E se diminui o número de entidades, também diminui o número de pessoas que estão sendo atingidas. Ou seja, a gente vai percebendo que ao longo do tempo, né, dos últimos anos, está ocorrendo um esvaziamento, né, uma desarticulação, uma desestruturação, digamos assim, dessa política que é tão importante e que contribui muito, né, para tirar o Brasil do cenário da fome em anos atrás, né? Bom, e ainda falando um pouco sobre o cenário atual, nós temos um outro contexto, né, que aí a gente volta a falar do cenário da insegurança alimentar, mas também desse contexto dos sistemas agroalimentares, né, que é um cenário de esvaziamento dos estoques dos produtos básicos, né? Por exemplo, a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, ela é responsável pela regulação dos estoques dos produtos, né? Dos produtos básicos, dos produtos da cesta básica. Então, a CONAB, ela compra esses alimentos, estoca, armazena esses alimentos e vai, digamos, liberando esses alimentos para o mercado na medida em que há necessidade. Só que nos últimos anos, esses estoques foram praticamente zerados, né? Ou tem caído muito os estoques de alimentos essenciais da cesta básica, né? E por que isso tem acontecido?
Tem acontecido porque o Brasil tem adotado uma política neoliberal, né, onde não tem investido numa regulação, uma política de regulação nem de preço de produtos da cesta básica e nem de estoque, uma regulação de estoque, né? Então, o mercado ele tem deixado esse controle de estoques, digamos, a cargo do mercado, a cargo do livre mercado, a cargo da política neoliberal, e isso tem favorecido as exportações, né? E principalmente agora, com o dólar em alta, é muito mais vantajoso para os agricultores eles comercializarem os produtos, né? Comercializarem, exportarem os seus produtos, comercializarem para fora, do que deixar os seus produtos para abastecimento interno. Então, como é o mercado que controla, a gente não está tendo, não está sendo favorecido para a formação de estoques, né? Dos alimentos básicos, né? E isso tem gerado que, se os produtos alimentares, eles estão, se o dólar está em alta, se é mais vantajoso para os agricultores exportar esses produtos, né? Se não existe nenhuma política para regulamentar isso, né? O que acontece? O mercado interno acaba tendo menos estoque, menos alimentos no seu para disponibilizar na rede de atacado, de varejo, nos grandes supermercados, né? E acaba tendo, então, a lei da oferta e da procura, né? Nós temos, então, a procura pelos alimentos da cesta básica continua, né? E só que nós temos menos oferta, então os preços sobem. Então, isso justifica a alta do preço dos alimentos da cesta básica. Né? E também, se os alimentos da cesta básica, os alimentos essenciais, eles estão em alta, o que acontece? As populações que estão em maior vulnerabilidade social, elas vão adquirir menos desses alimentos. E se elas adquirem menos, as pessoas comem menos, as pessoas que estão em vulnerabilidade, situação de pobreza, acabam comendo menos, e aí volta o cenário de insegurança alimentar, de pobreza, de desnutrição e da fome. Tanto é que o Conselho dos estados, né, o Conselho de Segurança Alimentar, tem discutido nos estados a triste volta da fome, né, nos últimos anos no Brasil, esse cenário tão complicado. E uma outra questão que e essas questões são muito recentes, né, uma outra questão que é muito recente é uma possível mudança no guia alimentar, né, que é um guia que é construído pelos nutricionistas e foi construído em 2014, onde estabelece, então, quais são os produtos, aqueles produtos de maior qualidade, né, o que se dá pelo produto de qualidade. E aí, se há uma mudança no guia alimentar, há uma tendência ao consumo de alimentos de menor qualidade, né, que nós vamos ver mais especificamente na sequência. Bom, em relação a essa questão dos estoques, saiu uma reportagem muito recente, dia 19, agora semana passada, no UOL, onde diz o seguinte: o Brasil esvazia estoque de alimentos e perde ferramentas para segurar preço. Ou seja, né, nos últimos anos, aí, os estoques públicos de alimentos tiveram uma redução de 96% na média anual, considerando 6 diferentes tipos de grãos, né, e o vilão da cesta básica tem sido o alto preço do arroz, né, que está entre os que puxaram essa queda da armazenagem, ou seja, nós não temos estoques, né, suficiente de arroz para regular esse preço. Por quê? Primeiro porque a região que mais produz arroz no Brasil é a região sul, né, dentre eles o estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos na região sul uma seca das maiores, né, dos últimos anos, nesse período de verão, né? O arroz é uma cultura de verão, né? Que ela deve estar sendo plantada agora, ou no mês de outubro, né? Deve estar sendo plantada agora, e vai ser colhida lá no mês de março, no mês de abril, né? Ou seja, nós só vamos ter, se nós não importarmos esse arroz para regularizar o estoque, que é uma questão que parece que não vai acontecer, nós só vamos ter um estoque, uma possível regulação do estoque de arroz quando tiver a colheita, e a colheita vai ser lá pelo mês de março, lá pelo mês de abril, porque o arroz é uma cultura de verão. E aí, como eu falava, na região sul nós tivemos uma seca muito grande,
né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um dos maiores produtores de arroz, teve uma seca das maiores dos últimos anos. E isso gerou também uma queda na produção. Então, menos produtos, o dólar em alta, os produtores resolvem que é melhor para eles comercializar, exportar o arroz, do que deixar o arroz para o mercado interno, né? E aí, como nós estamos numa política de livre mercado, não se tem, então, uma ação para regularizar esses estoques, né? Outro vilão tem sido o feijão, né? O feijão, e aí nós estamos falando de arroz e feijão, os dois alimentos básicos da cesta básica, né? São os dois alimentos primordiais da cesta básica. O feijão também sumiu dos estoques públicos há mais de 3 anos. E já a soja é um dos principais, que é um dos principais produtos, uma das principais commodities de exportação, ela já não tem um estoque, assim, um grande estoque desde 2013, né? E todo esse cenário, então, reflete essa política neoliberal dos últimos governos e deixa os preços dos produtos à mercê da oferta e da procura do mercado, e da oscilação do valor do dólar, então. É aquilo que nós vínhamos comentando. Uma outra questão bastante preocupante, que também é uma notícia dessa semana, muito atual, e aí está o nosso prato, né, típico, o nosso feijão e arroz, né, é que a fome atinge 10,3 milhões de pessoas. 44% das famílias rurais, por exemplo, já sofrem com cenário de insegurança alimentar, né. Segundo o IBGE, essa insegurança alimentar grave é uma condição que já atinge 3,1 milhões de lares, né? E esse cenário de insegurança alimentar, então, ele vem se agravando no país nos últimos anos. Em 2004, atingia 35% dos lares, em 2009, 30%, em 2013 baixou para 23%, e 2017, 2018 subiu para 37%, né? Vamos aguardar os dados agora nesse ano difícil de pandemia, que esses dados ainda não saíram em relação a 2020, os últimos que temos atualizado em relação a 2017 e 2018. E aí eu trago um pouquinho desse cenário preocupante em relação à segurança ou insegurança alimentar que nós vivenciamos, né? E essa foto não é de outro estado, não é de outro país, essa foto é aqui do final de semana, que eu fui no mercado aqui em Cruz das Almas, já pensando nessa fala de hoje, e eu fui buscar, então, analisar o preço dos alimentos, né? E aí eu fui em 2 supermercados aqui em Cruz das Almas, e vejamos, né? Vejam só essa figura que está à esquerda de vocês, né? Eu acho que aparece à esquerda. Do óleo de soja, e aí eu peguei os preços de promoção, né? Quando tem essa tabelinha, esse cartazinho amarelo, né? É o preço de promoção. Então, eu fiz questão de pegar os preços de promoção. Vejam o óleo de soja, que é um produto básico, né? Da cozinha, para os alimentos, né, para a cesta básica, a um valor de R$ 7,99. E vejam a questão da regulação do estoque. Como os supermercados não têm grandes estoques, assim, eles estão já regulando essa venda, né? Óleo de soja, apenas 2 unidades por cliente. Então, já estão regulando quantas unidades os clientes podem estar consumindo, podem estar comprando. E outra questão é o leite, né? O valor do leite, R$ 4,25 o valor de um litro de leite. Aí você imagina aquelas famílias que têm 2 filhos, 3 filhos, como é que vai consumir o leite nesse valor. E aí a gente vai substituir esses alimentos por quais alimentos, né? Que alimentos nós podemos estar substituindo? Existe uma escala de produção desses alimentos que nós poderíamos estar substituindo? Né? Existe uma condição de acesso de mercado para as pessoas estarem adquirindo alimentos que sejam possíveis de ser substituídos? Alguns questionamentos, né? Outros 2 aí, que nós já vínhamos conversando sobre eles, né? Que é o feijão, né? Também fui buscar o feijão, o valor mais em conta, e o arroz também o valor
mais em conta, e realmente, se você for contabilizar esses 4 produtos aí, que são os produtos básicos, né? Não estou falando de nenhum produto carne, de nenhum produto que não seja essencial da mesa de todo dia da sociedade, das pessoas, né? Estou falando do produto que está todo dia na mesa de todos nós, né? E principalmente das pessoas que sofrem, né, com essa questão de vulnerabilidade social. Então, o alto preço desses produtos da renda básica e a dificuldade em poder estar substituindo esses produtos assim num cenário de curto prazo. E também a dificuldade de estar regularizando esses preços, né? Tendo visto que isso necessita de políticas públicas, né? E essas políticas públicas em nível tanto de estados precisam estar pensando nesse sentido, né? E tanto a nível federal também. E a outra questão, e daí já no sentido de finalizar, que eu tinha comentado sobre também notícia muito recente sobre a possível mudança do guia alimentar para a população brasileira. Esse guia alimentar, então, ele foi elaborado em 2014 por nutricionistas, né, onde tinha esses parâmetros da qualidade dos alimentos, né, da indicação dos alimentos para serem consumidos com maior qualidade, e o Ministério da Agricultura, então, admite que está debatendo com as suas câmaras setoriais mudanças nesse guia alimentar para a população brasileira. Né? E aí sugere a participação, esse guia, então, que era elaborado por nutricionistas, sugere-se a participação de engenheiros de alimentos na atuação do guia alimentar e a revisão das normas de orientação sobre os alimentos processados e ultraprocessados, né? Sendo que os engenheiros de alimentos estão muito mais voltados, digamos, àquele cenário dos sistemas agroalimentares, né? Nas indústrias de alimentos e aos alimentos, na defesa, né, dos alimentos ultraprocessados, enquanto os nutricionistas estão mais preocupados com essa qualidade, né, nutricional dos alimentos. E aí os alimentos processados ou ultraprocessados, segundo os nutricionistas e também vários estudos que nós já temos conhecimento, eles acabam gerando várias doenças, né, como as conhecidas, a obesidade, diabetes, colesterol e outras, né, na visão dos nutricionistas. E já os engenheiros de alimentos defendem que tais produtos, né, defendem esses tais produtos ultraprocessados que eles podem estarem sendo consumidos, né, e defendem, então, esses produtos porque eles estão intimamente relacionados com essas indústrias agroalimentares, né. Bom, eu trago aqui algumas referências que utilizei para compor essa nossa fala, né, de hoje, desse momento, né. Já agradeço a atenção de todos vocês e me coloco à disposição aí para a gente estar dialogando, discutindo com vocês. E agradeço mais uma vez por estar aqui participando com vocês. Não sei se eu cumpri o tempo também, teve aquele atraso da queda, mas tentei fazer o possível aí. Sim, conseguiu sim, foi excelente sua abordagem em tempo hábil. Nós agora vamos iniciar nossa sessão de comentários e questionamentos. Aqueles que tiver algum comentário, pode ficar à vontade a fazê-lo no chat e, caso queiram fazer oral, também pode se manifestar no chat. Nós temos comentários aqui de Rogério Melgaço. Ele comenta: a professora, acredito que seja, explica muito bem. Jean Santiago também comentou: que aula sensacional, Daiane. Marcela Barbosa: parabéns, Daiane, excelente apresentação. Adailton da Silva: parabéns. Aline: parabéns, Dai. Ariane Obrigada, Garcia: gente. ótima palestra. E Letícia se inscreve para fazer um comentário oral.
Posso, então? Pode sim, Letícia. Oi, obrigada pela oportunidade. Agradeço a Daiane por essa fala. Eu acho que é um desafio imenso trazer um panorama sobre segurança alimentar na atualidade, né, do que a gente está vivendo. E eu acho que a Daiane fez isso muito bem, trazendo dados super atualizados e as últimas informações que nós temos, né, inclusive do EBI aí, que é a Escala Brasileira de Segurança Alimentar, trazendo as questões do preço dos alimentos, a influência do dólar, da política neoliberal, que há pouco tempo, não sei se podemos dizer até um pouco tempo, mas há pouco tempo tão incisivamente, digamos assim, que já vem tendo influências tão significativas, né, no nosso contexto brasileiro. Então, assim, avaliando tudo isso que você falou, Daiane, e agradeço a oportunidade de estar dialogando contigo, tem os fatores que são controláveis, governamentais, né, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, e tem aqueles que a gente não tem como controlar, como a própria questão climática, como você comentou, né, a própria a logística dos agricultores, né, vendo essa questão do dólar em alta, né, e aí, obviamente, visualizando a perspectiva positiva da exportação dos seus alimentos, né, pensando pelo lado dos grandes produtores, mas um problema que vai sempre afetar o elo mais fraco de tudo isso, que é as classes médias mais baixas, né. Então, assim, vendo todo esse panorama a nível nacional, a minha questão é um pouco no sentido, assim, como que tu observa aí na região Nordeste iniciativas a nível de município, a nível de estado, que tu tem acompanhado, para tentar contornar um pouco essas dificuldades, porque me parece que a nível federal a gente tem poucas perspectivas de melhora, pelo menos no curto prazo, né? Então, assim, até a Aliança pela Alimentação Saudável lançou uma nota agora de orientação a candidatos, né, a nível municipal, visando justamente tentar orientar, assim, práticas que são a nível local que possam dar um resultado mais efetivo atendendo a essas classes aí de baixa renda, a agricultura familiar sendo atendida por ações que são mais locais. E aí, assim, eu queria verificar contigo se tem acompanhado isso aí na região Nordeste, se tem algumas iniciativas, assim, nesse sentido, que podem ter resultados positivos. Obrigada. Posso, Eli, responder? Pode sim. Oi, Letícia, que bom você participando aqui conosco. Obrigada pela pergunta. E esse estudo aí também que eu venho fazendo e acompanhando lá teus colegas orientadores lá, a Kátia Grisa, Sérgio Schneider, o Paulo Nieder, né? Que venho acompanhando eles e me fortalecendo, digamos, nesses estudos sobre todo esse cenário aí de segurança alimentar, a cultura familiar, enfim, né? Mas como você disse, se a gente partir de esperar pelas políticas governamentais, né, num cenário, eu só queria destacar que nós temos que também pensar que essas políticas governamentais elas têm que ser construídas num cenário do governo federal, mas também no cenário das políticas dos estados, né? Os estados têm que pensar nisso também, né? E aí tá as dificuldades de cada estado, enfim, mas pensar nessas estratégias. Os municípios também, né? Mas, assim, mais especificamente sobre aquilo que você coloca, das estratégias, digamos assim, né? Eu até iria colocar algumas estratégias aqui, mas a questão é que ia ficar bastante, eu acho que bastante longo. Mas o que eu tenho visto nas estratégias em relação dos agricultores familiares por exemplo, essa busca dos circuitos curtos de mercado mesmo, da estruturação dos circuitos curtos de mercado, né, mesmo com todas essas dificuldades, né, com os municípios aí, cada estado, cada município tendo as suas restrições de isolamento social, enfim, que a gente respeita, entende e acolhe, né, enfim, é um momento complicado para todos, né, mas o que eu tenho visto aqui na região assim, é uma grande estruturação de grupos de consumo, né, de grupos
de entrega de alimentos por delivery, né? Estruturação de grupos, de consumo, a busca das feiras é sempre uma alternativa para os agricultores, né? Agora também essa questão da compra por delivery, eu chamo a atenção que teve uma palestra até com o professor, professor Marcelo, eu acho, Marcos, da sociologia rural, onde ele fala o seguinte, né, nós estamos comemorando bastante essas estratégias por delivery, por exemplo, por aplicativo, e realmente de se comemorar, são estratégias que os agricultores estão construindo, mas vejamos que essas estratégias não vão atingir a toda uma população, né, tem pessoas que não vão ter acesso a esses grupos de consumo, vão formar um aplicativo, e é muito bacana, tenho recebido, tenho comprado, a gente tem um grupo aqui mesmo que é estruturado por uma das professoras do CCB, a professora Ana Georgina, e que tem vários alunos aí, talvez tenha até alguns aqui no nosso ambiente aqui, que tem trabalhado para ajudar nessa organização dos agricultores, na organização dos agricultores para entregar os alimentos, para comercializar os alimentos, né? E aí tem um aplicativo bacana que a gente acessa, mas isso não é de acesso de todas as pessoas, né? Isso ainda é bastante restrito. Mas o que eu vejo que os agricultores familiares, e assim como acho que deve ser em outras regiões, aqui eles têm construído, né, esses canais, investido nesses circuitos curtos, eles têm construído esses canais, assim, de entrega por delivery, de grupos de consumo, né, investido nas pequenas feiras, nas pequenas vendas em supermercados, pequenos supermercados dos bairros, enfim, são essas estratégias que a agricultura familiar, eu vejo que eles têm procurado ter por base essas ações. Não sei se eu respondi a tua pergunta ou se era nesse sentido. Era sim, obrigada, Daiane. Eu esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Letícia Keck, eu sou mestre e doutora em desenvolvimento rural, sou professora colaboradora no estado de Santa Catarina, na Universidade de Santa Catarina, e conheço a professora Daiane e a gente vem trocando algumas experiências, então é um prazer estar aqui dialogando com vocês. Que bom, o prazer é nosso. Eu vi que aqui pelo chat também, Welly, se você me permite, o professor Alexandre Almassi colocou, parabéns pela palestra da Daiane, em sua opinião, como os agricultores podem esperar esse momento difícil que estamos atravessando de desmonte das políticas públicas voltadas à agricultura familiar. Aí, Welly, já fiz o teu papel aqui de mediação. Eu li desculpa aí, fiz o teu papel aqui. Então, em relação a esse período difícil, eu acho que daqui a pouco vai surgir uma nova reorganização aí de movimentos, né, de movimentos sociais, enfim, para que essas novas ações, digamos assim, comecem a serem pensadas, né, ou comecem a serem construídas. Acredito que as articulações, né, das políticas públicas vai partir de uma base muito mais local, assim, precisa partir de uma base muito mais local e de Estado, né, para que consiga se reverter esse papel, né, da agricultura familiar. Eu acho que muito diálogo e a busca do fortalecimento dos movimentos sociais que estão muito enfraquecidos no momento, né. Também temos aqui comentário de Júlio Mota, que parabeniza a apresentação. Ele diz, parabéns, ótima apresentação, bem didática. Luciano Leite também parabeniza, parabéns, professora, sensacional a apresentação, tudo muito explicado. E Aline Ferreira está inscrita para comentário. Aline? Tudo bem, pessoal? Vocês me ouvem? Sim. Tudo bem? Direto aqui de Porto Alegre, pessoal, de casaco pesado, e ver vocês de blusinha é reconfortante, assim. Aqui bastante frio.
E vocês, né, logo ali, vocês já estão de bem à vontade, coisa boa. Abraço a todos vocês, feliz de estar aqui, feliz de ouvir a professora Daiane, né, sempre é bom ouvi-la. Eu sou educadora do campo, sou formada no curso da licenciatura em Educação do Campo, sou zootecnista e da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que acabou de nomear um interventor, né? Tivemos uma eleição que não foi respeitada. Só para compartilhar com vocês que foi hoje essa questão da reitoria, mas trazer, né, que isso tudo faz parte desse conjunto que a Daiane trouxe para nós, que a gente está vivendo atualmente, né? E tudo isso que a Daiane traz, né, que a professora Daiane traz, ele faz parte de uma necropolítica, né, professora? É um conjunto, uma agenda que a gente vê estruturas que estão sendo desmontadas, estruturas que estão sendo sucateadas, né, empresas que estão sendo sucateadas. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a Emater, né, a empresa que presta a extensão rural para a agricultura familiar e povos tradicionais, que está sendo sucateada e faz parte desse conjunto todo que a professora Daiane trouxe para nós, né? Dessa necropolítica que a gente vive desde 2016, mais ou menos. Para compartilhar com vocês que aqui no Rio Grande do Sul a gente também tem essa resistência, a gente também tem esse pensamento crítico da conjuntura, né? E junto a tudo isso, a gente pode ver cada vez mais as queimadas, né? As queimadas é algo que vai trazer muita consequência ainda para nós. A professora Daia falou dos nossos 4 meses que a gente teve com seca, uma seca nunca antes na história do Rio Grande do Sul, que afetou bastante a produção daqui no Rio Grande do Sul. E futuramente, para o ano que vem, para os próximos anos, com os índices de queimada que a gente está tendo atualmente, essa situação apenas vai só piorar, né? Porque a gente sabe que a gente tem corredores ecológicos, corredores de chuva que trazem chuva, tanto da Amazônia como do Pantanal para nós. E com esse índice de queimada, que nunca foi antes no Brasil, futuramente a gente vai ter mais meses de seca, né? Então é algo que a gente pode colocar nessa conta, né, Daia? Mais um ponto negativo nessa conta. Então, assim, para não terminar a fala, né, de uma maneira ruim, né, como que a gente pode tentar, enquanto consumidores, enquanto pessoas, né, enquanto votantes, né, cidadão, como que a gente pode tentar ser resistência, tentar barrar? É consumir nesses circuitos curtos que a professora Daiane trouxe, né? A gente fazer essa reflexão, né, de ao invés de ir num hipermercado, num supermercado, num mega mercado, numa van da vida, a gente ir nos circuitos curtos, a gente frequentar a feira do bairro, a gente frequentar os mini mercados, a gente frequentar esses locais, né, e fazer parte dessas redes que a professora trouxe, né? Então, retornar ao nosso passado, de frequentar essas feiras, porque é muito bom tu comprar diretamente do produtor, tu sentir o cheiro daquela fruta, né? Tu alimentar toda essas famílias que estão por trás disso tudo. Obrigada, pessoal, viu? Grande beijo aqui de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, tá bom? Parabéns, professora Daiane, é sempre bom lhe ouvir. Até mais, obrigada, gente. Obrigada, Aline. Aline, uma grande amiga, né? Amiga de muitos anos, desde lá da Extensão Rural de Santa Maria, uma grande professora, uma grande educadora, defensora da educação do campo, da agroecologia. Atuamos muito em projetos de extensão, projetos de extensão juntas, né? E de pesquisa também. Então, é muito bom ver você aqui com a gente, Aline, trazendo a tua contribuição, trazendo o teu olhar, né? E é verdade, isso que você fala é uma questão que nós temos que pensar muito, né? Nós temos que refletir muito. E aí eu lembro de uma fala essa semana que eu ouvi numa palestra, que nós estamos vivenciando, né, nesse momento, os grandes males
do século XXI, né? O custo das mudanças climáticas que nós estamos vivenciando e isso tende a piorar, como disse a Aline, né, o efeito desse desmatamento, o efeito da perda da biodiversidade, o efeito das secas, né, que a gente já está sentindo e vai continuar sentindo, né, essa questão de insegurança alimentar, né, essa questão também das mudanças de relação de trabalho que nós estamos vivenciando, né, durante essa pandemia, né, e que nós esperamos um normal, mas talvez seja um novo normal, um normal diferente, né, daquilo que nós estamos acostumados. Mas eu quero voltar nesse ponto que a Aline colocou, que são os circuitos curtos de mercado, né, que são as relações com os feirantes, que são as relações com esses pequenos comerciantes, com os pequenos agricultores. E aí essa fala da Aline me faz lembrar também quando eu fui essa semana, no final de semana, ao supermercado para tirar as fotos dos alimentos, né, e para fazer essa fala hoje, eu moro perto da UFRB, pertinho da universidade, e aí eu passei na frente da casa de uma senhora, não conhecia ela, e eu percebi que eu sempre passo por aquela rua, e eu percebi que pela primeira vez ela tinha uma barraquinha ali, ela fez uma barraquinha na frente da sua casa, né, e aí depois na volta, quando eu fui, da volta que eu voltei do supermercado, eu ainda disse assim pro meu companheiro, né, pro Maurício, eu disse, não, ela tem ali abacaxi, batata doce e banana, né? Então, abacaxi e banana são duas coisas que eu pretendia comprar, então não vou comprar no supermercado, vou passar aqui na volta e vou comprar dela, né? E aí eu aproveitei para conhecer ela, vi que ela tem familiares que são do rural, né? Do campo aqui da região, do município de Cruz das Almas, e que aqueles familiares tinham trazido aqueles alimentos para ela comercializar. Enfim, né, não vou contar toda a história, mas é uma estratégia que ela estava construindo, né, que ela construiu para conseguir renda, né, e para vender aqueles produtos que eram da família, né, das suas relações familiares. Então, eu acho que é isso, a oportunidade que nós temos para desconstruir, né, todo esse cenário, a oportunidade é do consumidor, a oportunidade individual de cada um, né? Tá na percepção e na consciência de cada um de que vai me custar um pouco mais de tempo, eu ir em cada feirinha, eu ir na banca, eu ir na casa, comprar do grupo de consumo, comprar desse agricultor que eu conheço, vai me custar um pouco mais, né, de energia, digamos assim, de tempo, mas em compensação eu vou estar fazendo aquilo que eu vou estar contribuindo para que essa agricultura familiar se sustente, eu vou estar contribuindo para esses saberes, né, dessas pessoas em relação ao seu cultivo, em relação à sua produção, vou estar contribuindo para que isso continue, né, até que a gente melhore esse cenário tão difícil, né, climático, econômico, político, enfim, né, social, mas a parte do consumidor é a consciência de pensar que se eu vou ao supermercado e eu compro aquele produto todo embaladinho, né, todo bonitinho, todo embaladinho, que isso faz parte de um sistema agroalimentar, né, e que se eu vou ali na banca daquela senhora e eu compro esse produto, né, que ela trouxe lá da família, né, da produção da sua família, do interior, eu tenho uma outra relação com esse alimento, eu tenho uma outra relação com essa cultura alimentar, né? Então, é essa construção que o consumidor precisa fazer. E eu acho que essa construção que a universidade, nós, enquanto professores, estudantes, pesquisadores, enfim, nós que estamos aqui, cada um na sua condição, nós temos a oportunidade de estar nos esclarecendo nesse momento e em outros momentos que nós estamos tendo tantos momentos de formação aí nesse momento de pandemia, né, mas a gente está tendo tanta formação, né, e tanta informação, então vamos construir isso nas nossas relações, né, e quando as coisas voltarem ao seu normal, nós já temos um pouco mais de consciência sobre isso.
da nossa consciência sobre a nossa relação com o alimento, sobre a nossa relação com a agricultura familiar, nossa relação com esse sistema agroalimentar, né? Porque é isso que vai fortalecer a agricultura familiar e que vai fortalecer essas relações de segurança alimentar, enfim, né? São essas construções que nós... E esse diálogo nós devemos ter também nos nossos ambientes, né? Onde nós estamos circulando, a gente tem que se apropriar desse diálogo, dessa reflexão e colocar isso nas nossas relações, né? Para que as pessoas entendam que não é, que, como diz uma música que eu conheço, que o leite não dá em caixinha, né? Existe todo um processo de produção, existe toda uma relação do produtor com o animal, né? Existe o acordar às 5 da manhã para ir lá tirar o leite da vaca, né? O leite, ele não nasce ali no supermercado, na caixinha. Mas a gente precisa construir isso, né? Se apropriar desse diálogo e construir isso nos ambientes onde a gente convive, né? Sim, professora, concordo perfeitamente. Eu gostaria de agradecer a Aline e Letícia pela participação. Muito bom saber que o nosso ciclo está indo tão longe. Bia Vilas, ela comenta: palestra esclarecedora, parabéns, ótima explanação. Rogéria Melgaço, perdão, Rogéria. Patrícia Silva, parabeniza pela excelente e tão esclarecedora palestra. Também temos um comentário de Marília, que está hoje abrindo a sala do nosso ciclo. Excelente palestra, professora Daiane. Obrigada por ter aceitado o convite do nosso PET. Estamos à disposição. Joyce Souza, parabéns, professora. Gabriela Gomes, muito enriquecedor. A pergunta do professor Alexandre, que já foi muito bem explicada. Alda de Jesus, parabéns, sensacional. Anaildes Brito, parabéns, professora, muito boa palestra. São muitas parabéns, porque realmente foi muito esclarecedora a palestra. Alda de Jesus também faz uma pergunta. Professora, com a falta de redução dos investimentos ao longo dos anos para programas como PA e PNAE, de que forma as políticas públicas podem aumentar ou manter esses programas e colaborar com a segurança alimentar? Bom, a Adila, nossa bolsista do Mais Mercado, né? Mais Mercado que é um projeto que está voltando agora, que trabalha com o PNAE, em 39 municípios aqui 39 municípios da região do Recôncavo, da região do território do Recôncavo, Cisal e Portal do Sertão. São 39 municípios nesses 3 territórios. Nós trabalhamos para fortalecer o acesso ao PNAE, né, e fortalecer, então, as compras públicas, né, e a relação da agricultura familiar com a alimentação escolar. Ádila, que bom que você está aqui com a gente. Como você diz, né, aumentar esses programas, né, aumentar o ideal seria aumentar os recursos, né, sendo investidos nesses programas. E aí, como eu tenho colocado, né, existe também uma responsabilidade dos estados em estar pensando esses programas, estar pensando essas articulações, né, enquanto o cenário federal é um pouco mais difícil, existe uma relação que os estados precisam estar pensando, né, e existe também dos municípios estarem pensando esses programas, né, uma importância dos municípios estarem pensando esse programa do fortalecimento da agricultura familiar e da segurança alimentar, né, e de nós estarmos, enquanto sociedade, nos esclarecendo e articulados, né, com todos os movimentos aí para buscar essa manutenção dessas políticas públicas, né, e da segurança alimentar, né. Agora, também existe a necessidade muito de esclarecimento, né, dos gestores públicos, de aproveitar essas oportunidades, de fazer cobranças em relação
a esses recursos que acabam chegando atrasados, que acabam não sendo executados, né? Então, é necessário que a gestão pública, e aí eu penso nela tanto em termos de município quanto de estado, né, esteja mais articulada para que essas ações, esses programas realmente sejam executados com maior celeridade, com maior seriedade, né? E eu acho que nós, como estudantes, como os professores, nós trabalhando nesse projeto, Adila, nós temos esse compromisso social de levar o esclarecimento, né, aos gestores, aos agricultores, às organizações da agricultura familiar, levar o esclarecimento, a informação, porque os nossos agricultores ainda sofrem muito com a questão da desinformação, né, principalmente do que são os seus direitos. Acho que é por aí. Verdade. Letícia comenta também. O cenário não é animador, mas acredito que nós, como universidade e também como consumidores, podemos e devemos pensar estratégias em conjunto com os agricultores familiares de nossa região, de nossas regiões. É isso. E esses projetos essa fala de Letícia é muito importante, né? Porque traz o papel nosso enquanto sociedade, enquanto pesquisador, professor, estudante, enfim, né? E traz a nossa, eu acho que é pulsante nesse momento a construção de estratégias, né? Eu acho muito, eu volto a falar no grupo de consumo ali organizado pela professora Ana Jorgine, pelos bolsistas ali, pessoal da gestão de cooperativa, acho que tem pessoal da agroecologia também, mas assim, essas estratégias, assim, é cumprir com o papel social nosso, né, de professor, de pesquisador, de estudante, e é cumprir com esse papel com a nossa região, com o nosso local, com o nosso território, né, então atividades de extensão, projetos de extensão construídos nesse sentido, com certeza são pulsantes, assim, está no momento de construir essas relações, esses canais de comercialização com a cultura familiar, esse canal estreito de diálogo, de informação, né, de articulação com as organizações da cultura familiar. Eu acho que esse é o momento de construir esse diálogo, né, de fortalecer esse diálogo. É isso aí. Nós encerramos por aqui com os nossos comentários e questionamentos. Não, tenho certeza, estamos todos entendendo muito bem agora sobre o assunto, com uma palestra muito enriquecedora. Gostaria de agradecer a todos os presentes, em especial a professora Daiane, por ter aceitado mais esse convite do PET Socioambientais. Pode ficar à vontade para tecer seus comentários finais. Obrigada, Welly, obrigada ao Márcio, obrigada a todos os petianos, né, do PET Socioambiental, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar dialogando, conversando com os colegas, com os alunos, com o nosso grupo, né, então eu agradeço. E também, assim, cada vez que a gente é desafiada a construir uma fala, eu sempre falo isso, independente do cenário, né, que a gente esteja dialogando. Sempre que a gente é desafiada a construir uma fala, é muito bom porque nós vamos atrás de conhecimento, né, nós vamos atrás de informação, nós vamos estudar sobre esse tema, então a gente aprende muito também, a gente acaba conversando com várias pessoas, a gente acaba lendo, a gente acaba buscando informação para não falar bobagem, né, tentar não falar bobagem, tentar falar num contexto mais atual e mais reflexivo, né, e aí a gente aprende muito. Então vocês me oportunizaram também com essa oportunidade de aprender aqui no diálogo com vocês e aprender nessa busca aí que eu fiz para construir essa fala, né, eu agradeço muito essa oportunidade, que bom que vocês estiveram aqui conosco, né, e queria agradecer muito às colegas Letícia, né, minha amiga Letícia, minha amiga Aline, que estiveram aí conosco, e tem um outro colega e amigo lá de Santa Maria, que ele tá aqui, ficou quietinho ali, mas que eu tô vendo ele, o João Zanon. Obrigada aí, João, também por estar com a gente aí prestigiando, né, e aí tem alguns alunos aqui, nossos, Gabriela, Ádila,
vamos, Anaildes, que é nossa bolsista também, enfim, não consigo ver o nome de todos, mas gratidão a todos vocês e gratidão a essa oportunidade, tá? Um abraço grande. Obrigada. Um abraço e nós que agradecemos. Aqueles que não se atentaram ainda a registrar sua presença, a lista está no chat. E no dia 28/9, próxima segunda-feira, nós teremos a última palestra do nosso ciclo, que tem como tema Genética da Conservação. Será ministrado pela engenheira florestal Daniela Brito e ex-Petiana Egressa. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada.